Opa, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com muita saúde, muita alegria e muita paz. Hoje, como vocês podem ver no título, é uma aula de direito administrativo para quem tem estudado para concursos. Barulheira, né? E para quem também quer prestar algum tipo de concurso voltado à procuradoria, polícia, né? Então é uma matéria bastante exigida. E mesmo para quem está fazendo o curso de Direito e quer se aprofundar no tema ou está estudando para alguma prova. Bom, hoje eu vou falar de alguns temas e vou parar na administração direta. Vamos falar de administração direta. No próximo vídeo a gente dá continuidade a essa disciplina, tá? Então, começar pela parte de conceito. Eli Lopes Meireles diz que o direito administrativo guarda uma forte relação com os princípios, né? Ou seja, são princípios regendo elementos integrantes do direito administrativo. E aí, nas palavras do Eli Lopes Meireles, o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, agentes e atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Então ele vai numa linha mais voltada para os princípios, e a gente vai ver sim que no direito administrativo existem alguns princípios a ser seguidos. Mais para frente a gente estuda isso. Por um outro lado, Maria Silvia Zanella de Petro fala de direito administrativo como um ramo do direito público, que possui um objeto. Ela fala que o direito administrativo é um ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Então, aí são dois conceitos bem completos de direito administrativo, né, de administração pública, para a gente poder ter uma base e conseguir entender os próximos conceitos, os próximos temas que vamos tratar. Falando dos próximos temas, a gente já inicia pelas funções. Quais são as duas principais funções do direito administrativo da administração pública? A primeira função é a política, ou seja, no que consiste a função política do direito administrativo? Em traçar diretrizes governamentais. Enquanto a outra função, que é a administrativa, tem o papel de executar as diretrizes governamentais. Então a função política traça quais são essas diretrizes e a função administrativa põe em prática através da execução. Funções de Estado, estamos falando de função de Estado. Isso a gente até já estudou em direito constitucional, né? Nós temos dentro do Estado a função legislativa, executiva e jurisdicional, que a gente conhece como os poderes: poder legislativo, poder judiciário e poder... Eu falei executivo ou legislativo? Dentro dos poderes, nós temos funções típicas e funções atípicas. Então, vamos lá. Qual que é a função típica do poder legislativo? Fazer lei. Qual que é a função mais frequente, mais usual, mais utilizada no poder legislativo? Fazer lei. Então, quando a gente fala de função típica, é a função que ele exerce usualmente, de maneira típica. Função típica do poder judiciário, né, com a sua função jurisdicional: julgar, analisar casos. Então a gente está falando de qual a função exercida usualmente. Então aí dentro da função legislativa temos a elaboração de leis, edição de leis. Dentro da função executiva temos a prática, a execução das diretrizes definidas pela função política. E na função jurisdicional temos em prática aí, o julgamento e a análise dos conflitos, né? Resolução dos conflitos oriundos da sociedade. Entretanto, apesar de existir a função típica para cada um dos poderes do nosso Brasil, é bom saber que cada um desses poderes possui também funções atípicas, ou seja, eles extrapolam a sua função típica. Então, o poder legislativo passa a ter uma pequena função jurisdicional, uma pequena função executiva para poder se coordenar. Isso a gente falou, se eu não me engano, num vídeo que eu fiz sobre as ofensas dirigidas à Suprema Corte Brasileira.
Então, vamos lá. O poder legislativo, como função típica, tem a edição de leis, a elaboração de leis, aprovação e votação de espécies legislativas, mas ela também exerce função jurisdicional através de uma CPI, através de uma comissão para julgamento de impeachment, né? Então ela extrapola a sua função, exercendo um pouco da função jurisdicional para poder se coordenar. Do mesmo modo, a função jurisdicional tem como função típica o julgamento, a análise de casos, mas ela também vai ter uma função legislativa a partir do momento que, para um tribunal funcionar, ele precisa baixar algumas portarias, precisa estabelecer alguns regimentos internos, e justamente o regimento interno de um tribunal é a materialização da função legislativa exercida de forma extrapolada à função jurisdicional, que é a típica do poder judiciário, né? Então, vamos entender que cada poder no Brasil tem sua função principal, mas exerce também um pouco da outra função. Falando aí de administração pública stricto sensu, definição de administração em sentido estrito, né? O que é administração stricto sensu? Vamos ter a análise subjetiva e a análise objetiva. A análise subjetiva diz respeito aos sujeitos da administração pública. E quais são esses sujeitos da administração pública? São as pessoas jurídicas, são os órgãos e agentes que exercem as funções da administração. Enquanto que a administração, no sentido objetivo, diz respeito ao objeto da administração pública, que é justamente a atividade administrativa exercida pelos sujeitos, pelos agentes públicos, que a gente acabou de citar, pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. Falando aí de regime jurídico, o regime jurídico da administração pode ser público ou privado, e quem vai definir se vai ser público ou privado é a Constituição Federal ou uma lei que venha tratar do assunto. O regime jurídico ele sempre é caracterizado pela relação vertical que se estabelece entre administração, Estado, né, soberano e particular. Então nós não temos uma relação horizontal, porque estamos falando da administração pública com todo o seu poder e o particular pequenininho. É uma relação vertical e que geralmente vai se trocando. Ou o particular está acima da administração, ou a administração está acima do particular, a depender do quê? De prerrogativas ou de restrições, né? Então, por exemplo, a administração pública tem a prerrogativa de desapropriar uma casa. Então, ela passa por cima da sua moradia para poder desapropriar e exercer ali o que ela bem entender. Mas, ao mesmo tempo, nós temos restrições quanto à atuação da administração. Se, por exemplo, você constrói uma casa, cumpre todos os requisitos necessários para a emissão da documentação da sua casa, a administração pública não pode lhe negar o direito de ter uma residência, de ter uma moradia documentada, porque ela está restrita àquilo que a lei define. Então, temos sim uma relação de restrição e prerrogativas da administração. Com relação às prerrogativas, a administração pública está numa situação de prevalência sobre o particular, pois ela goza das suas prerrogativas. Enquanto que, a contrário senso, quando estamos numa situação de restrição, é a administração pública que tem que se restringir para que o particular exerça o seu direito. E se tratando aí de fontes de direito administrativo, é bem breve, mas é só para falar que a administração pode ter como fonte de lei a própria lei, principalmente, jurisprudências, costumes, no caso de omissões, e princípios gerais do direito. Quando a gente fala de órgãos integrantes da administração pública, a gente está falando que Estado não possui sua própria vontade, mas a vontade do Estado decorre da vontade dos agentes públicos, né? Por isso que a política é tão importante, porque a administração, o Estado por si só, não tem uma personalidade, mas quem nos governa tem suas vontades. E aí sim vamos ter a demonstração de qual que é essa vontade por meio da administração. A teoria subjetiva diz que os órgãos são os próprios agentes públicos, ou seja, os órgãos da administração são os próprios agentes públicos. A teoria objetiva diz que os órgãos
são um complexo das funções exercidas pelos agentes públicos, pelas atribuições que eles têm. E a teoria mista, que é a mais adotada, diz que os órgãos resultam da soma dos dois, agente público com as suas funções. E aí vamos falar de classificação dos órgãos públicos. Primeiro, quanto à posição. Temos órgãos públicos independentes que se originam na Constituição Federal, como, por exemplo, a Presidência da República, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, que são regulamentados em capítulos e artigos específicos da Constituição Federal. E reparem que eu falei Presidência da República e não Presidente da República, porque a democracia é representada por uma cadeira vazia, que é a Presidência da República, a função da Presidência da República. O presidente, ele é um ser móvel, ele é colocado ali, pode ser que seja colocado por mais 4 anos, mas ele sai dessa cadeira. O que representa a democracia é a possibilidade da cadeira do presidente estar vazia, né? Sempre bom lembrar disso. Segunda possibilidade, segunda classificação dos órgãos públicos, segundo a posição, são os órgãos autônomos que compõem aí o primeiro escalão da estrutura da administração. Eles ficam lá no topo da administração, no alto da estrutura, e como, por exemplo, os ministérios na esfera federal, as secretarias estaduais na esfera estadual e as secretarias municipais na esfera municipal. Eles são o primeiro ponto de onde emanam as demais regras para os órgãos subalternos, que a gente vai falar. Temos órgãos superiores, que são órgãos de direção, de coordenação, de controle, de decisão, comando, né? Órgãos que dão a decisão para que ela seja executada. E por quem vai ser executado? Pelos órgãos subalternos, que é a outra classificação. Os órgãos subalternos são órgãos inferiores, com muito menos poder decisório e maior poder executivo. Então eles fazem mais do que decidem, como por exemplo as sessões, portarias, expedientes e zeladorias. Enquanto que os órgãos superiores, eles têm um papel de, através da técnica do planejamento, emitir decisões para que os órgãos subalternos executem, como, por exemplo, um exemplo aí de órgãos superiores são as coordenadorias, departamentos e divisões. Segunda classificação, quanto à composição, temos aí órgãos públicos simples que têm um único centro de competência, como as seções, ou órgãos compostos, que são órgãos que são integrados por diversos outros órgãos, como as secretarias e ministérios. Terceira classificação, quanto à atuação desses órgãos. Órgãos singulares, um único agente decide e age, como por exemplo o presidente da República, a Presidência da República. E esse agir desse agente singular decorre da sua competência e da sua titularidade para o exercício de sua função. Enquanto que a segunda classificação quanto à atuação são os órgãos colegiados, que são compostos por um grupo, né? E a vontade da maioria é colocada em prática. Decisão e ação decorrem da vontade da maioria e não de um só agente. E aí vamos falar da parte mais importante de direito administrativo, que é a administração direta, com as suas possibilidades de desconcentração, descentralização e desestatização. A administração direta são aqueles órgãos que já integram a administração e não são criados pela própria administração. Como a gente pode ter de exemplo aí a Presidência da República, o Governo do Estado, né? Esses órgãos já possuem competência para exercer as atividades da administração. Ninguém dá competência a esses órgãos. Não tem um órgão externo que autoriza eles a funcionarem. Eles já existem por força normativa, decorrentes da Constituição ou de leis. E a competência desses órgãos é centralizada, porque a administração pública é titular das prerrogativas, das funções, e ao mesmo tempo é quem põe em prática, quem executa esses serviços. Na esfera federal temos a Presidência da República, os ministérios, na esfera estadual o Governo do Estado e secretarias, e na esfera municipal a Prefeitura com as suas secretarias também. Para a gente pegar essa administração direta e conseguir pôr ela em prática, existem alguns recursos que são a desconcentração, descentralização e desestatização.
Falando de desconcentração, estamos falando de dissolver a competência da administração dentro da mesma pessoa jurídica. Então, quando a gente pega uma prefeitura e coloca as funções, as competências dessa prefeitura em secretarias, em setores dentro dessa mesma pessoa jurídica, estamos falando de desconcentração. Enquanto que na descentralização, estamos falando da dissolução dessa competência por meio da criação de uma outra pessoa jurídica. A gente repassa a competência para outra pessoa, seja ela jurídica, física, o que a lei autorizar. Então, temos aí dentro da descentralização algumas espécies de descentralização. A primeira possibilidade de descentralização é a política, onde os estados e municípios possuem capacidade legislativa própria autorizada pela Constituição. Então, apesar da União ser um órgão grandão, né, ele repassou competências legislativas para os estados e municípios. Então estamos falando de uma descentralização política. Falando de descentralização administrativa, dentro da descentralização administrativa, nós vamos ter a descentralização administrativa territorial, a funcional e a por cooperação. Falando de descentralização administrativa territorial, a gente não precisa nem falar muito porque no Brasil não existem territórios. Tinha um debate se oceanos, se ilhas eram territórios, mas no Brasil não temos territórios. Descentralização administrativa funcional, também chamada de descentralização administrativa técnica, ocorre pela criação de pessoas jurídicas com atribuição de titularidade e de execução de determinado serviço público, como que ocorre, por exemplo, com as autarquias, INSS, como ocorre com a Sociedade de Economia Mista. Aqui na cidade onde eu moro, Jundiaí, temos o DAI. Como ocorre com as empresas públicas, né? Se eu não me engano, Sabesp é empresa pública. E como ocorrem com os consórcios públicos. Essas espécies de descentralização funcional nós vamos debater mais para frente em outros vídeos. E também falando aí por último da descentralização administrativa por cooperação. Ocorre quando o poder público ele é sim o titular do serviço, mas ele transfere para uma pessoa jurídica a execução desse serviço sem que haja uma criação de uma pessoa jurídica por parte da administração. Ele pega uma pessoa jurídica que já existe, como por exemplo uma empresa terceirizada, e autoriza que ela faça uma via, que ela realize uma limpeza. Então nós não temos a criação de uma pessoa jurídica por parte da administração para execução do serviço público, e mais sim a contratação, que geralmente ocorre por meio de contrato, de uma terceira pessoa jurídica para realizar aquele serviço público, sem que ela passe a ser titular desse serviço público. E nesse sentido estamos falando principalmente de concessões, permissões e autorizações. Por último, vamos falar de desestatização. O que é desestatização? É a privatização, concessão, permissão e autorização, ou a terceirização. Quando a gente fala de privatização, estamos falando da venda permanente e integral de uma empresa para o setor privado. Então a gente está falando de uma venda permanente e irreversível realizada principalmente por leilão. Quando a gente fala de concessão, permissão ou autorização, é justamente o que a gente acabou de falar, a transferência da execução de um serviço público por meio de uma concorrência. É temporário, né? A qualquer momento isso pode mudar, depender do que você adotou, e ainda a administração não deixa de ser titular do serviço público, mas ela apenas repassa isso para uma outra pessoa realizar. Diferentemente da terceirização, que a gente tem a transferência das atividades meio para a iniciativa privada, seja por meio de uma licitação ou não, a depender do que a lei manda, né? Para haver disponibilidade de recursos para a administração realizar a atividade fim dela. E aí, quando a gente vai avançando nesse material, a partir daqui vai começar a administração indireta. E a administração indireta eu deixo para um próximo vídeo, para a gente começar já bem. Eu espero que esse vídeo tenha servido para você entender algumas partes da administração, do direito administrativo, para quem está estudando para concurso, para quem está iniciando aí
no semestre de Direito, que vai ter Direito Administrativo, uma matéria muito legal, muitíssimo importante, principalmente porque trata da sua relação com o ente Estado, que, como a gente viu, tem prerrogativas e restrições.